Você sabe para que serve as guias na Umbanda? Você entende a diferença entre guias pequenas e guias grandes, as cores, as funções? Não? Então fica aqui que eu vou te explicar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo bônus do quadro Desmistificando a Umbanda. Eu senti que havia necessidade de falar um pouquinho sobre as guias com vocês, então estou gravando esse vídeo como um vídeo bônus para essa série e eu espero que possa esclarecer bastante a dúvida de vocês, tá legal? As guias, elas costumam ser utilizadas em várias religiões, como a Umbanda, o Candomblé, o xamanismo e outras religiões que eu não conheço. E elas têm funções muito importantes, elas não são apenas fios, elas são materiais de proteção. São através das guias que a gente se protege no mundo, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, eu vou pegar aqui para vocês algumas guias para mostrar. Lembrando que eu fui roubada e quando roubaram meu carro, roubaram tudo que eu tinha, né? Tudo que eu tinha de macumba, inclusive. Então, eu tô com poucas guias aqui, eu não refiz porque meu terreiro deu um tempo, então eu não achei necessário e além disso não tinha condições. E assim, as guias, você não precisa ter tanta guia. Eu não sei como que funciona na sua casa, mas assim, você precisa das guias principais. O que são as guias principais? A do seu orixá, que no caso eu sou de Oxóssi com Oxum, então eu tenho minha guia de Oxóssi, a minha de Oxum foi roubada. Eu tenho a minha guia que embolou aqui, de pensar, só pensar em alguém fofoqueiro que desembola. Quer ver, ó? Pronto. Eu tenho a minha guia aqui de Oxóssi, que eu utilizo junto com a Dona Jurema. Essa guia, ela tem uma conexão muito forte entre o meu orixá e a minha guardiã. E eu tenho a minha guia de proteção. Enquanto essa guia compridona aqui é de trabalho, essa guia pequenininha aqui é de proteção. Essa guia aqui é de Oxum. Essa foi uma guia que eu fiz depois que eu fui assaltada. Por que a guia de proteção é menor do que a guia de trabalho? Porque a guia de trabalho, ela precisa proteger todos os seus chakras. E tem chakras que são abaixo do umbigo. Tem chakras que são, por exemplo, chakras sexuais, né? Que é o chakra de aterramento. Ele é lá na virilha. Então você precisa que a sua guia seja comprida o suficiente para vir na virilha. E você tem que... Toda guia que você vê, ela sempre vai ter uma firma, ou se caso você não tiver firma, ela vai ter uma ou duas contas, tá vendo? No lugar da firma. Essa guia de proteção da Mariazinha. Ó, eu não tinha firma na época e a Mariazinha tava me pedindo muito, tinha acabado de ser assaltada, tava sem guia nenhuma. Aí eu peguei os materiais que eu tinha e fiz, e eu utilizei esses dois... não é coquinho, são duas sementinhas como firma. Então cada guia tem a sua representatividade e a guia é um compromisso. O pessoal acha que guia é um status, né? Então se eu tenho 10 guias, eu tenho 10 entidades firmadas, e não é bem assim. Elas são para te proteger, para descarregar, como o seu Zé do Coco me explicou. Quando você está trabalhando no terreiro, você coloca a guia no pescoço. Eu sempre coloco assim, ó. Quando você coloca a guia no pescoço, a energia que está vindo para o seu chakra, ela está sendo transferida e está sendo reenergizada. Então, a energia ela está correndo por todo o cordão da sua guia, até que ela chegue ao final da sua guia e ela seja descarregada através da firma. Então a firma ela é muito importante para descarregar a energia, porque se você não usa uma guia, se você não tem uma firma, você vira como se fosse eu não sei se vocês vão conseguir entender, porque eu sou um pouco velha, né? Mas antigamente existia aquelas TVs com as antenas em cima da TV, e a gente tinha que colocar o bombril para fazer com que a antena ela pegasse melhor o sinal. Então a guia é como se fosse isso, é como se
ela te fizesse equalizar melhor a tua energia com a energia do guia, para que você fique mais protegido, para que não permita que uma energia externa fique grudada em você e te prejudique. Aí existem vários tipos de guias, tá? O padrão é a guia de um fio, que nem a guia da Dona Navalha, por exemplo. No meu terreiro, a gente é muito livre de confeccionar, nós mesmos confeccionamos as nossas guias e a gente faz de acordo com o que a gente sente. Então, a guia da Dona Navalha, por exemplo, eu coloquei uma firma de chapeuzinho. Lá no meu terreiro, a gente tem que colocar 7 miçanguinhas para começar e depois iniciar. Então, vocês vão ver que tem 7 vermelhas, 7 brancas, e aí eu inicio a guia. E aí, aqui eu dei um detalhe que eu senti da Dona 7, não sei porquê. E eu faço as minhas guias de acordo com o que eu sinto. Conforme eu vou montando, eu vou colocando os elementos, né? E a guia é uma coisa muito pessoal, porque às vezes você acha que você precisa de uma guia, mas nem sempre a entidade realmente quer uma guia, porque a guia ela tem muito a ver com o trabalho da entidade. Por exemplo, a Dona 7, quando eu fiz a primeira guia para ela, eu não sabia que o nome dela era 7, então eu não coloquei o número 7 na guia dela. E não que seja necessário, podia ser uma guia só com vermelho e branco, mas a guia representa ela, né? Que nem a guia da Mariazinha da Calunga Pequena. Essa guia aqui é de trabalho, enquanto a outra lá que eu mostrei era guia de proteção, essa é de trabalho. Quando eu tava montando a guia dela, eu até pedi autorização pra Dona Mulambo, que é chefe dirigente lá da casa, porque a Mariazinha queria uma guia de 2 fios e o padrão é guia de 1 fio. Não existe guia de 2 fios, né? Só que o que acontece? A Mariazinha me explicou que a guia dela era para me proteger de 2 vibrações diferentes, porque ela trabalhava com 2 campos. É como se ela estivesse trabalhando com abertura de 2 portais. Tanto que no ponto dela, ela tem uma estrela, né? Uma estrela em cima de outra estrela. E olha que coincidência, ela pediu para mim comprar uma estrela assim e uma estrela assim. E aí, quando ela me explicou o ponto dela, ela mostrou que era assim. Não sei se dá para ver. Então, cada detalhe do ponto costuma estar na guia. Que nem ela falou que era do cruzeiro do cemitério. Eu achei que isso não existia, mas existe. Então, a firma dela é de caixão. Então, por isso que é mais importante vocês desenvolverem a entidade primeiro, para depois vocês fazerem a guia, né? Essa guia aqui da Mariazinha, por exemplo, que ela tava me pedindo muito. Ela me pediu para mim comprar essa pedra para ela. Quando eu comprei, ela fez como se fosse um amuleto. E aí ela disse assim: tia, eu preciso que você faça uma guia e use essa guia por determinado período. Eu posso usar essa guia até hoje, mas naquele período eu tinha que usar urgentemente. Então, por isso que eu improvisei a guia com os materiais que eu tinha, porque eu não podia comprar tudo. Eu tenho esse colar aqui, isso aqui não é uma guia, é um colar, mas ele também serve como guia, porque ele é feito com materiais de guia. É o cordão de nylon, e aqui é tudo de madeira. E eu consagrei para Dona Jurema. Então, muitas das vezes a Dona Jurema usa esse colar, ao invés de usar a guia de Oxóssi. A Dona Jurema tinha uma guia para ela, mas foi-se embora, junto com a guia da avó e tudo mais. Mas assim, o que importa de verdade? O que importa é eu ter a guia do meu orixá e a guia do meu guia de frente. Então, por exemplo, eu preciso urgentemente fazer uma guia para a avó, porque a avó é a minha guia de frente. Eu tenho a minha guia de Oxóssi, eu preciso de uma guia de Oxum urgentemente, porque eu sou de Oxum com Oxóssi. Oxóssi é o meu segundo orixá. Então, na verdade, eu nem deveria estar usando só de Oxóssi. E tem que ter uma guia de Exu Pombogira, para gira de Exu Pombogira. Como na época eu tinha também uma e foi roubado, eu acabei montando uma guia só para eles. Então essa parte aqui de cima é mais da Pombogira e essa parte aqui de baixo é mais do Exu. Aí eu utilizo essa guia aqui para todos. Tem essa guia de Oxalá também, que é de proteção. E aí eu vou entrar
em uma outra guia que eu queria mostrar. Essa é a guia que eu mais queria mostrar pra vocês. Não é minha, é a guia do Christian, que é a guia de capitão, que é a guia de hierarquia. Conforme você vai tendo um cargo no seu terreiro, a sua guia ela vai aumentando. Por quê? Porque você vai carregando mais energia. Então, por exemplo, a guia do Christian, ela tem 3 fios, que fios de capitania. Foi feito exatamente do jeito que é orientado pelo terreiro, né? E é uma guia que só pode ser utilizada pela capitania. Agora, um pai de santo, por exemplo, ele já vai ter uma guia de 7 fios. Então, cada cargo tem uma guia com a quantidade de fios necessários. Por isso que eu falei que a guia da Mariazinha eu tive que pedir autorização. Por quê? Porque o normal é guia de 1 fio. E por que tem essa quantidade de fios? Primeiro, que é para identificar, né? Qual é o teu cargo, para que você seja identificado de longa distância, de qual cargo você pertence, né? Se você é o pai de santo, se você é irmão da corrente. Segundo, para identificar qual é o seu orixá. Terceiro, para te proteger, para não permitir que nenhuma energia ruim possa te prejudicar, para auxiliar você durante os trabalhos, para auxiliar você durante os atendimentos, para te conectar melhor. É um instrumento de trabalho, né? Para você preparar a guia, você tem que primeiro ter humildade, porque muitas pessoas elas querem fazer a guia como se fosse uma fantasia do carnaval e enchem a guia de um monte de coisa. E às vezes o teu guardião não precisa disso ou nem quer isso. E eu já vi até casos de guardiões estourar a guia durante o atendimento porque ele falou que não queria uma guia complexa, que queria uma guia simples. Então, para confeccionar a guia, é importante que você consiga ter um contato com o seu guia, que você consiga ser humilde e que você siga a sua intuição. Conforme você for fazendo, você vai sentindo. A primeira guia da Dona Navalha, por exemplo, era de um jeito, mas não representava ela. E ela me falou várias vezes, mas eu não entendia. E aí, quando eu fui roubada, eu fui refazer, ela falou, não, vamos fazer do meu jeito agora. E às vezes acaba até atrapalhando um pouco pelo fato da gente estar usando a guia como um instrumento, só que com materiais errados, sabe? Por exemplo, a guia da Mariazinha Herê, eu fiz ela sem conhecer ela. Só que eu fiz a guia da Mariazinha Herê seguindo 100% a minha intuição. Então, na época, eu coloquei um pirulitinho redondo, assim, com daqueles giradinho assim, na pontinha. E eu não sabia que aquilo fazia parte do ponto dela. Coloquei a chupetinha, que faz parte do ponto, o peixinho. Então, a guia, ela é muito referência do que a entidade trabalha. É muito engraçado porque quando a guia é feita 100% por intuição, sem ego, você pode observar que ela tem os materiais de trabalho ou os materiais do ponto riscado da entidade. Pode observar. A guia da avó, por exemplo, era um rosário gigante que eu mesma fiz. Eu tive que descobrir como era um rosário e era feito tudo de coquinho. A firma dela tinha uma cruz no meio. E aí, no rosário, deixa eu ver se tem aqui. Ó. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um colar. O rosário, ele é o quê? Ele é várias contas, né? E miçangas. E aí, chega aqui no meio, tem essa partezinha aqui, ó. Que ela une os dois lados. Tá entendendo? E nessa partezinha aqui, quando eu cheguei para comprar, eu fiquei em dúvida o que eu ia comprar, porque eu não sabia o que a avó queria. E aí uma moça que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eu nunca tinha visto, que inclusive era católica, olhou para mim e falou assim: moça, eu não sei para que você tá fazendo isso, mas eu tô sentindo que é para São Bento. E aí eu fiquei tipo, ok, né? E comprei. E de fato, depois ela contou pra mim que o nome dela era Vó Benta. São Bento, Vó Benta. E aí ela me contou que ela trabalhava com exorcismo, com desobsessão, nananã. Então, por isso que às vezes é mais interessante esperar desenvolver o guia pra depois fazer a guia. Por isso que muitas casas orientam primeiro fazer a guia do orixá, né? Que nem Oxum com Oxóssi.
e uma guia de esquerda. Ponto. E aí depois, conforme o desenvolvimento, você vai fazendo outras guias. Tem algumas casas que pedem para fazer a guia do Preto Velho também, porque o Preto Velho é uma das linhas mais importantes da Umbanda. E aí faz uma guia básica, né, com lágrimas de Nossa Senhora. Mas como eu queria fazer as minhas guias todas de acordo com o que as entidades representam, então eu sempre espero ter sinais. Tanto que quem me conhece sabe que eu junto muito material para futuramente fazer guia. Então eu já encontrei, por exemplo, sementinha que eu guardei, eu já encontrei um pingentinho. Tem muitas coisas que eu encontro por aí, eu junto, porque eu sinto que vai fazer parte de uma guia. E no final das contas fez, que nem a minha guia de Oxum. A minha guia de Oxum, eu já tinha uma guia de Oxum. Só que alguma coisa me disse para eu comprar esse peixe. Eu comprei 1 ano antes de fazer a minha guia. E eu comprei esse peixe e fiquei com ele guardado por um bom tempo. E aí um dia, de repente, eu tava conversando com uma pessoa lá no ponto de ônibus e por algum motivo a minha guia estourou e caiu todas as bolinhas. Eu só consegui salvar a firma. E aí eu tinha esse peixinho aqui. Então, como eu tinha feito uma pulseirinha, acho que tinha feito uma pulseirinha com essas miçangas, eu peguei e fiz a guia de Oxum e por fim acabei sendo roubada, perdi tudo e daí eu fiquei com essa guia de Oxum. Era só uma curiosidade mesmo. A guia, ela é uma tradição usada muito pelos africanos, pelos indígenas, como eu falei lá no começo. E os africanos, por exemplo, eles faziam tal de ileques, alguma coisa assim, que são tipo colares confeccionados com pedras, com sementes, com búzios, com dentes de animal, com ossos. Então, são materiais muito específicos, por isso que eu não entrei muito em detalhes. E são materiais que eles têm muita conexão com a sua divindade. Então serve como um amuleto, serve como um símbolo de proteção, um símbolo de status espiritual. Então cada colar tem a sua representatividade. Eu não vou falar sobre esses colares porque eu não entendo, eu não sou do candomblé, eu não entendo nada. Mas como a Umbanda tem uma vertente do candomblé, eu acabo sempre falando um pouquinho do candomblé. Os indígenas, eles também tinham o costume de fazer guias como materiais de proteção, né? Para que eles pudessem ter a conexão deles. Então, eles utilizavam muito sementes também, dentes de animais. Claro que de animais que já tinham morrido, né? Eles não matavam só para pegar o dente, quero deixar isso bem claro. E outros elementos naturais, como pena, como pedra, como... enfim, vários outros elementos que simbolizavam a conexão com a natureza. Então, essas guias, elas são utilizadas para proteção espiritual e identidade cultural também. E como tem muitos povos indígenas, então eles meio que utilizam para mostrar de qual etnia, eu acho que isso se chama etnia, de qual etnia que eles são. A guia, ela foi incluída na Umbanda a partir de 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio através do médium Zélio Fernandinho de Moraes e disse que os médiuns, eu ia falar nós, né? Que os médiuns precisariam utilizar essas guias para que pudessem transmutar a energia, para que essas guias no pescoço pudessem facilitar o trabalho deles, para que não ficasse tão carregado, porque durante o trabalho mediúnico, os médiuns eles saem carregados, então sem a guia eles saem mais carregados ainda. Por exemplo, o guia de Pai de Santo, né, que é 7 fios, é porque ele está carregando toda a energia do terreiro. Então eles servem para a proteção, mas também para facilitar a circulação de energia e transmutação de energia durante o terreiro. Por isso que a gente usa cristais e miçangas, a gente não usa nada de plástico. E aí, como a Umbanda ela tem, de certa forma, uma junção de várias religiões, acredita-se que o Caboclo das Sete Encruzilhadas ele trouxe essa necessidade
Por quê? Porque já era utilizado na tradição indígena, e aí como também já era utilizado na cultura africana e iniciou-se a religião com Caboclo Preto Velho Herê, então acreditam-se que uniram essas duas tradições para que pudéssemos utilizar um material, né, que nos auxiliasse. Hoje em dia, as guias elas têm sido utilizadas mais como status do que como proteção em si. Espero que em algum momento, né, as pessoas elas passem a entender e a enxergar a real função das guias, né? Talvez esse vídeo possa mostrar, porque o intuito desse canal é mostrar que a gente não precisa de ego, né? E outra, muitas das vezes quando a gente utiliza guia na rua, guia de proteção, a gente sofre muito preconceito também, né? E infelizmente isso nos atrapalha muito. Conheço muitas pessoas que são da religião e que não usam guia só por causa do preconceito. Então acaba deixando de se proteger por medo do que vai enfrentar. Então esse vídeo também é um apelo para que o preconceito acabe, para que as pessoas possam se sentir à vontade de usar guia, né? Sem exagero, mas que possa proteger. Mas é isso. Acho que eu falei demais. Apesar de eu ter criado um roteiro, eu fui me empolgando e fui trazendo elementos, e quando eu vi já tava quase tudo aqui ao meu redor. Mas eu acho que se o vídeo não for assim, se o vídeo não for para explicar, para mostrar, para ser uma referência, não tem por que ter esse vídeo, né? Então é por isso que eu senti a necessidade de trazer esse vídeo bônus aqui pro canal. E eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito que esclareça na cabecinha de vocês, e que quem sabe aí vocês possam começar a vocês mesmos fazerem guias, porque é um trabalho muito gostoso e é um trabalho que nos conecta muito à nossa entidade. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir. Compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para ajudar a aumentar o canal, crescer cada vez mais, atingir mais pessoas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês mesmos fazem guias, se vocês compram, o que vocês acham, né? Se concordam com a minha opinião. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!